Olá a todos, estamos iniciando mais um Agenda Médica e hoje um momento de prazer, de sentimentos que vão aflorar durante o percorrer da entrevista. É uma situação indescritível, sabe por quê? Estamos recebendo aqui os formandos da 4ª turma da medicina da Unify. A doutoranda Eloá e o doutorando José. E o porquê dessa iniciativa é porque a gente tem uma trajetória para chegar até aqui. E quem está nos escutando e ouvindo precisa enxergar e entender como é essa grandeza de... Como eu vou explicar para vocês? É um sentimento muito diferente. Ninguém levanta de manhã, no café da manhã, e fala assim, olha, eu vou fazer medicina. Eu levantei hoje com vontade de fazer medicina. Não é assim. Essa coisa vem lá, ninguém sabe explicar muito bem. Quem que vai enfrentar todo o período de formação pré-escolar, depois vestibular, depois adentra na faculdade? 15 mil horas em média para formar um médico. Período integral. Horas de estudo. É muito difícil. É uma paixão. É uma missão. E eu costumo dizer que você não escolhe a medicina escolhe você. E aqui está a Eloá e o Zé representando a T4, que é a 4ª turma da Faculdade de Medicina da Unify. Estamos num percorrer interessante e temos o orgulho de ter junto a gente o professor que orienta eles no internato supervisionado em ginecologia e obstetrícia da maternidade de Campinas, que é a nossa parceira no internato. E temos também lá no CEPAC o Dr. Marcos, que daqui a pouco vai entrar ao vivo. Ele está de plantão, mas assim que puder ele vai dar uma entrada aqui com a gente. Então eu vou deixar a palavra para a Eloá, para o Zé, e temos aqui a Vitória e mais alguns alunos que estão observando e acompanhando esse registro do ciclo de encerramento. Daqui a alguns dias eles vão estar recebendo e colando o grau e começando a sua vida como profissionais na área da medicina. Então, Eloá, por favor, como é que começou isso? Conta pra gente. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse podcast, né? E muito obrigada, Dr. Bíscaro, pelo convite, por estar prestando essa homenagem para a T4. Você que esteve presente em todo o nosso ciclo, desde 2017, desde o nosso primeiro ano de graduação. Então, agradeço por estar encerrando dessa forma. Muito boa tarde, doutor Eugênio, também é um prazer tê-lo aqui conosco, que participou tão ativamente com as aulas, contribuiu com esse contato entre a Unify e a maternidade, que foi muito gratificante, ampliou muito o nosso conhecimento na área de ginecologia e obstetrícia. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Eloá. Boa tarde, doutor Reinaldo. Boa tarde, doutor Eugênio. Só queria agradecer o prazer do convite de estar aqui, poder estar representando toda a 4ª turma de medicina e dizer que estou muito feliz de poder dividir um pouco essa experiência. Eu e a Eloá tá trazendo um pouco dessa angústia e também dessa alegria maravilhosa aqui e tentar, de alguma forma, retribuir o convite. Muito obrigado. A gente sabe que o preparo para adentrar na faculdade, né, de medicina, ela não é uma coisa fácil de se fazer. É muita resignação. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando a gente não tem meta sem disciplina, a gente não chega em nenhum lugar. Com certeza. E a profissão médica, ela requer metas, disciplinas, saber alcançar aquilo que se pretende. Agora vocês têm o período de adequar o que você vai fazer de especialidade, que é o sonho de todo formando, todo médico recém-formado, é percorrer uma especialidade. Mas nesse momento eu não vou fazer isso com vocês, eu vou deixar vocês bem à vontade. E eu queria saber o seguinte, quando vocês entraram na faculdade,
E eu tenho certeza que eu gostaria também de dirigir esse programa para os seus pais, seus familiares, né? Porque esse momento do sprint final, do encerramento do ciclo acadêmico, né? Vocês são médicos, eu costumo brincar que vocês são médicos em final de treinamento, né? Já está na boca para receber a carteira, faltam alguns detalhes, né? E eu acho que é um depoimento importante para que vocês possam passar para aqueles que querem seguir essa carreira esse momento de emoção, né? Porque a pressão das provas, a pressão do preparo, e vocês vão em festas, estudam, faz esporte, mas a carga horária, ela é puxada. Nossa, muito. Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho para aqueles que querem também percorrer esse caminho, né? Que é um caminho, eu acho bonito, eu acho maravilhoso. A medicina é algo diferente, né? Cuidar do outro, né? É uma missão, né? Então não dá para fugir dessa realidade. O que que te move a percorrer esse caminho tão longo, Zé? Então, doutor, eu me lembro de um episódio quando eu tinha 10 anos de idade, que eu perguntei para minha mãe o que era o psiquiatra. Não foi dessa forma, com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E desde então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser psiquiatra, e aí, com o tempo, fui crescendo, fui descobrir que psiquiatra era um médico, que precisava da medicina para ter essa formação, e aí eu me apaixonei, mais do que pela psiquiatria, pela medicina. E o que move a gente até aqui eu acho que é muito resiliência, porque não é um caminho fácil, como o senhor já disse, tem que ter muita persistência, muita perseverança, acordar dia após dia pensando, não, preciso estudar, ter a consciência de que nunca tá bom, porque a gente nunca sabe tudo, a medicina é uma área extremamente ampla e a gente nunca sabe tudo, e quando você acha que você já sabe tudo, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, acho que o que me moveu até aqui no período pré-vestibular, durante a graduação, com as provas práticas, teóricas, agora nesse caminho para prestar a prova de residência. A gente está em constante provação, então o que move com certeza é a resiliência, a perseverança, a persistência, não desistir diante dos desafios, que são muitos, desafios pessoais, que antes de ser médico a gente nasceu filho, nasceu irmão, nasceu, né, um ser humano. Então, não só desafios profissionais, mas pessoais, conciliar os dois, porque para cuidar do outro, a gente não pode esquecer de cuidar de si mesmo, né? E às vezes a gente acaba esquecendo, deixando de lado, vivendo para a medicina. E acredito, né, como futura profissional da saúde mental, eu acredito que a gente não pode deixar isso de lado. Muito bom. Só queria dizer que a minha vocação pela medicina veio um pouquinho mais tarde que a da Eloá. No meu caso, eu acabei descobrindo que eu queria isso, eu queria tentar provar disso aí mais tarde, já no ensino médio, já veio aquele sonho de será que eu consigo, já tinha aquela insegurança. Eu prestei medicina, eu passei e ainda nos primeiros anos ainda tive um pouco daquela insegurança, inclusive o senhor nos primeiros semestres ajudou a fixar isso em mim, esse senso de responsabilidade, que eu acho que é isso que mantém a gente firme aonde a gente está. É um senso de responsabilidade com os nossos pais que estão nos apoiando, com os nossos mestres que estão dividindo o saber deles com a gente, com os nossos colegas que estão junto da gente, como uma base para a gente, e principalmente com nossos pacientes, que agora eles ainda têm a tutela dos nossos professores, enquanto a gente tenta dar esse cuidado, e no futuro os nossos pacientes como médicos, né? Eu acho que é principalmente esse senso de responsabilidade que me trouxe até aqui, que me mantém aqui e que vai me fazer chegar muito longe nisso. Nossa, que bacana as palavras de vocês. Agora eu quero provocar o meu colega, eu queria deixar um registro aqui. Eu e o doutor Eugênio Casanova somos da mesma turma de faculdade.
E tem história aí. E tem história, não posso falar, né? Que a filha do Eugênio estuda aqui, eu não quero comprometer ele. Né, Eugênio? Doutor Eugênio, mas você pode contar as histórias do doutor Bíscaro, viu? Moramos em repúblicas vizinhas. Não sei se você se lembra, né? A gente Sim. repúblicas apartamentos do lado, né? E convivíamos o dia inteiro, praticamente, faculdade e à noite também. Tem bastante coisa para contar. E eu quero enfatizar aqui, registrar que nós somos da 4ª turma da medicina da PUC. E o Eugênio sabe que quando vocês me homenagearam, como um dos professores homenageados da turma, eu mandei uma mensagem para a turma, né, no nosso grupo da 4ª turma da PUC, e eles abraçaram a ideia da gente fazer alguma coisa, né, Eugênio? Todos, né? Já nós estamos preparando do carinho e da atenção que a T4 de São João dispensou para você. E está todo mundo muito feliz pelo teu resultado como professor, né? Foi muito gratificante para a gente também, lógico. Eugênio, eu queria saber de você, porque você está recebendo desde um pouco da história, né? Quando começou a faculdade em 2014, a gente um esforço coletivo, porque não é fácil implantar uma faculdade. Não é fácil. É muitas assertivas, né? Críticas em cima de críticas, né? Mas eu acho que citar coisas negativas, eu costumo na minha vida fazer o seguinte, a negativa deixa para os opositores falar. Eu adoro provocar o oponente. Eu jogo tênis, então eu gosto disso. Mas não como para provocar ou humilhar o outro. Para ele entender que a vida é o seguinte, tem 2 tipos de pessoas, os que recebem aplauso e os que aplaudem. Então nós estamos numa trajetória de formatar, de construir algo grande. E quem faz parte disso são vocês que estão nos deixando e formando a sua frente de trabalho, né? Como médicos oriundos de uma faculdade. Aconteceu com a gente, né, Eugênio? Lá na PUC, que nós também, era uma 4ª turma, a nossa era uma faculdade nova. E hoje é absolutamente uma área, né, de Campinas, o Eugênio está lá em Campinas, e depois ele vai dar o relato dele disso. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós participamos ativamente disso, junto com a coordenação, a reitoria e tudo mais, fomos até a maternidade, foi fixado a parceria, e com o CEPAC em São Paulo, que são 2 hospitais de referência. E o Eugênio, quando sentamos, né, Eugênio? Abraçou a ideia, sabe? Foi com tudo, com garra, ia no Centro Médico de Campinas para fazer reunião com a T1, com a T2, com a T3, depois com vocês, a T4, e com todos que estão passando lá. E eu queria saber do Eugênio, que está lá em Campinas, num grande centro, e que tem outras faculdades de medicina que participam do mesmo espaço, como que você enxerga, Eugênio, a participação dos nossos doutorandos dentro da maternidade? Qual é a sua impressão? Olha, Reinaldo, primeiro eu quero agradecer o convite que você me fez de participar e poder rever os alunos da T4, né, que eu tive o prazer de conviver com eles aqui. Muito obrigado pela atenção do convite. A gente aqui em Campinas, nós percebemos uma situação de crescimento do pessoal do internato no relacionamento com os médicos do corpo clínico da maternidade. E um relacionamento muito interessante, porque eles também, olha só, Reinaldo, eles também se identificaram com a faculdade, com o estilo do aluno, com aquela garra, aquela vontade de aprender, de ir atrás. Então, eu estou desde o primeiro grupo, da primeira turma, foram 7 internos da T1, era a Gabriela, a Emily, o João Carlos, o Frederico, o Gabriel, o Luiz Felipe e o Túlio. Então, naquele momento... Nossa, Eugênio, você está bem de memória, hein? Que coisa louca isso, que maravilha! E a gente aprendeu muito junto.
a maternidade tem experiência em trabalhar com internato, com residência, mas havia um tempo que ainda havia se distanciado um pouco. Então, quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade do internato, eu achei que dava certinho a ideia, o ponto de vista de vocês e a maternidade. Então, nós fomos construindo tudo, etapa por etapa, desde o primeiro grupo até agora. O relacionamento é muito interessante porque há uma reciprocidade, há uma integração de amizade, não é uma situação distante. A gente percebe, os meninos da T4 estão aí com você, como que foi o relacionamento deles com os preceptores. Então, Reinaldo, eu vejo assim, isso é construção, né? Mas já falei uma vez para você, você só constrói com a base sólida. E a base veio da faculdade. Então, os meninos chegam aqui com uma formação muito boa, formação acadêmica. E, lógico, estão trazendo de casa a formação de família, estão trazendo de casa o interesse pela formação médica, chegam aqui entendendo o que é ser médico, né? Entendendo que medicina não é uma simples profissão, é uma carreira, né? E aqui eles vão exercitar com uma orientação aquilo tudo que vocês passaram para eles. Então, acho que fica até um serviço, um trabalho fácil da gente fazer aqui. Bacana, Eugênio. Eu acho muito bom que você registra, porque você dá uma trajetória muito clara para a gente aqui. E eu quero já citar que o Dr. Marcos Eiró, do Hospital do Sepaco, acabou de entrar na reunião e eu gostaria que ele fizesse seus cumprimentos para os seus alunos aqui da mesa. Marcos, prazer recebê-lo aqui, aceitando o convite. Eu sei que você está aí em plena atividade, você está de plantão aí, você está com espaço. Por favor, fique à vontade para dar suas impressões aí sobre as turmas que frequentaram aí o Sepaco. Eu que estive com você lá no início, né? E não é ausência, não, é que a gente tem muita atividade aqui e você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com o Sepaco, você sabe disso, pela até a minha atividade como médico do trabalho também em empresa, e uma das empresas que eu prestava consultoria na época era a indústria do papel e por isso que nós conhecemos vocês aí, e vocês sempre abriram a porta com o Flávio e foram de uma receptividade absurda e deu no que deu. Marcos, fique à vontade para dar suas impressões. Obrigado pelo carinho ao falar da gente, ao falar do Sepaco. O carinho ali é recíproco. Esse projeto, esse nosso projeto, né, começou por volta de 2018 e eu tive o privilégio de participar e de ajudar, dar o pontapé inicial disso. Ficamos responsáveis pela clínica médica e depois veio a medicina de emergência também, onde a gente está até hoje. Inclusive amanhã eu vou estar por São João também, e eu acredito que é muito bom fazer parte da formação de novos alunos. Aí passaram vários preceptores que contribuíram, mas também fica muito de uma relação de amizade, de parceria com os alunos, e eu acredito que o contato deles também, eu não sou daqui de São Paulo, estou há 10 anos aqui, já me sinto um paulistano, mas isso também foi muito novo para mim. Então, quando eles vêm para cá e a gente consegue passar um pouco e aprender junto com eles, a gente consegue ter todo um carinho pela cidade de São João. Esse carinho, assim, continua e tem plena convicção de que não vai acabar. A gente se sente muito bem aí. Todos os preceptores, a gente fez questão que conhecesse a cidade, e o calor humano da cidade, e poder participar da formação desde do primeiro grupo de internato e vê-los hoje, encontrar com muitos deles nos locais onde a gente trabalha,
Então, tive o privilégio de encontrar com alguns lá no Hospital das Clínicas, com alguns lá na Escola Paulista, e de conseguir compartilhar um pouco do que a gente viveu. Eu também vim de longe, vim lá de Belém do Pará. São Paulo era muito distante para mim, e poder compartilhar essa vivência junto com eles, sofrer e também comemorar as conquistas, eu acho que é muito engrandecedor para a gente. Quando a gente atende os pacientes, a gente vai atendendo de um por um, e eu acho que o impacto disso ele é mas quando a gente fala como na função de preceptor, na função de professor, a gente está falando de uma série de médicos que vão ser formados, vão estar levando aquilo que a gente está tentando ensinar, está tentando incutir. Então é um privilégio muito grande. Eu me sinto como um grande privilegiado. Tenho um carinho imenso por todos da faculdade, em especial por esses alunos ali. São grandes pessoas, em primeiro lugar, não consigo dissociar isso. Boas pessoas de bons médicos. E a faculdade tem formado cada vez mais para o mundo em grandes alunos que têm entrado em grandes instituições de ensino aí, no Brasil afora, São Paulo afora, tem representado muito bem o pouquinho que a gente deixou para eles. Me sinto uma gratidão muito grande e um privilegiado. E, na verdade, eu quero estender essa sua palavra da nossa parte aqui, de todo o grupo aqui do Centro Universitário, porque a influência que você, Marcos, e todo o grupo aí do CEPACO, Eugênio, você aí dentro da maternidade, para todas as turmas, a verdade é uma só. A emoção que a gente tem, que vocês estão tendo de cruzar com eles em grandes instituições, é um negócio que mexe com a gente, né? Então, é muito engrandecedor isso. Mas uma coisa é certa, o que tem de ginecologista aqui nessas turmas que estão saindo, Eugênio, é uma coisa impressionante. E viu, uma clínica médica, a mesma coisa. E é uma coisa impressionante. A influência de vocês aqui está atrapalhando nós aqui das outras especialidades, viu? Eu estou tentando trazer o pessoal que já formou as outras 3 turmas, né? Mas eles estão todo mundo trabalhando, que nem, é difícil você contactar eles entram em contato comigo, eu tenho eles nos WhatsApp. E esse pessoal que está saindo agora, a turma da T4, viu, Marcos? E eles estão pilhados aí nessa reta final, né? E todo mundo já definindo a carreira que quer seguir. Eu costumo dizer para eles, eu queria que vocês também dessem a sua impressão, que a gente também não pode sofrer antes do tempo. Eu acredito que Deus traça para a gente o caminho que está reservado para a gente. Eu vejo alguma angústia de querer terminar a faculdade e já entrar na residência. Não é assim que funciona. Tem alguns que são fora da curva que vai passar na primeira mesmo, né, Marcos? Né, Eugênio? É difícil. Tem uma média, vai com calma, vai com tranquilidade, faça a coisa certa o tempo todo. Não adianta querer fazer a coisa apressada, fundamente os conceitos, protocolos. Sem protocolo não dá para exercer medicina, né, Marcos? Né, Eugênio? Não, fica difícil, né? Então, eu queria que vocês dessem essa mensagem também, com a experiência de grande centro, né? Campinas, São Paulo. Como que vocês enxergam isso? Porque nós estamos formando hoje quase 37 mil novos médicos, né, Marcos, né, Eugênio? Nós recebemos aqui, eu mandei para vocês, a doutora Irene Abramovic, presidente do CREMESP, e ela deu uma entrevista muito interessante para a gente, e ela falou exatamente dessa preocupação, né? E não tem residência para todo mundo. Então eu queria que vocês dessem a impressão, não só para a nossa 4ª turma aqui da Unify, mas para todos que estão percorrendo esse caminho, em outras instituições, porque afinal de contas, médico vai trabalhar com outro médico, não tem jeito, não dá para trabalhar sozinho. Então, eu deixo a palavra para vocês. Começa com o Eugênio, então, ou o Marcos, porque o Marcos está de plantão. Vamos lá, Marcos, por favor. Eugênio, você já está mais tranquilo. O Marcos está lá no plantão no CEPACO. Dá uma... O que você fala aí para a gente? Eu gosto de dar muito o meu exemplo. Eu também acabei, pelo bem ou pelo mal, acredito pelo bem,
entrando na faculdade cedo, fazendo tudo muito rápido, definindo inclusive qual era a especialidade que eu ia seguir. E só que eu falo que deu tudo muito certo, porque eu passei 3 anos da minha vida decidido a ser oftalmologista. E fiz todos os trabalhos de presidente de liga de oftalmologia. E quando eu passei na residência de oftalmologia, eu descobri, depois de 20 dias, que eu não queria oftalmologia. Aí larguei a residência de oftalmologia. Depois voltei para Belém, passei 1 ano trabalhando por lá e efetivamente consegui descobrir qual era a área que eu queria seguir. Então, descobri que eu gostava efetivamente, brincando, de medicina, e fui fazer clínica médica e depois fui fazer cuidados paliativos. E hoje posso me considerar um paliativista realizado, ensinando um pouco, ainda bem, por gostar muito disso, podendo ensinar um pouco o pessoal do que eu considero que é o melhor centro formador de paliativista, que é o Hospital das Clínicas, podendo passar um pouquinho da nossa vivência, de pouco tempo de paliativista, 5 anos, mas conseguindo ter esse privilégio também. Então, o que eu sempre digo para primeiro, faz o que a gente faz, foi dito pelo Eugênio, tem dito, existe um propósito no que se faz, pelo sim, pelo não, a gente vai viver sendo médico. Então a gente vai nas folgas, nós somos médicos, nas viagens nós somos médicos, no shopping nós somos médicos, todos os locais nós somos médicos. Então a motivação para se fazer isso ela é muito importante. Qual é a sua motivação? Por que você escolheu a medicina? E aqui eu não estou falando como franciscano, não estou dizendo que não é importante a remuneração. Ela é importante, ela é justa, mas ela precisa ser um meio e não um fim. Isso é muito importante, porque senão o propósito não vai se manter. É preciso haver esse propósito e você está muito firme nisso. Para se fazer isso bem por um tempo prolongado, você precisa de uma motivação muito grande para isso, uma motivação diária. E com certeza não vai ser o dinheiro que vai fazer com que você consiga essa retribuição, que você consiga se manter na profissão, que você consiga se manter sempre se atualizando. Com certeza não vai ser o dinheiro, então precisa de um propósito muito adequado. E é normal, natural, nós que gostamos de estudar, que as mais diversas áreas se apresentem. O que eu falo para eles primeiro, pensar nesse propósito. Segundo, a vida da residência é uma, a vida do mercado ela é outra. Isso precisa ser analisado, a sua vida não é a residência, então não é uma residência difícil que vai fazer com que você tenha uma vida difícil, não é uma residência mais fácil que vai fazer com que você tenha uma vida fácil, isso muitas das vezes não existe correlação. Então é muito importante que a gente pense em todos esses cenários. E se você não tiver decidido, tudo bem. Se o seu colega passou na residência X e você continua indeciso, pare, pense, faça as coisas com prudência, seguindo o propósito e analisando todas essas variáveis. Muito lindas suas palavras. Eu daqui a pouco vou passar para a Eloy e para o Zé. Eugênio, por favor, fique à vontade. Pensando bem na formação do médico, considerando todas as nossas dificuldades, né, que a gente tem durante a formação, eu respeitando todas as outras profissões, né, mas eu acho que a carreira do médico ela reúne todas as virtudes do ser humano. Então, quando o Marco falou que a gente é médico o tempo inteiro, eu acho que a gente já é médico antes de entrar na faculdade. A gente é atraído por interesse pelo ser humano.
Porque você só consegue entrar e desenvolver dentro da faculdade de medicina sendo interessado pelo próximo, né? Desenvolvendo solidariedade, desenvolvendo as melhores virtudes que nós temos como ser humano, associado a uma coisa que é inerente a gente, que é a busca de conhecimento. Ele está buscando conhecimento sempre. É difícil você ver um médico que pare de se aprimorar no conhecimento. Não precisa ser só conhecimento técnico, conhecimento social, conhecimento filosófico, conhecimento de vida. A gente está sempre indo atrás disso. Então, acho que, nesse sentido, a gente tenta desenvolver na medicina características assim melhores da nossa vida. Aquilo que a gente trouxe da nossa família, aquilo que a gente aprende com os nossos professores, e isso vai ser todo o nosso substrato como médico. No momento, nós estamos diante de uma grande transição da medicina. Talvez nós, mais velhos, estamos pegando uma parte disso. Eles vão pegar a nova medicina, né, em cheio, né, com todos os recursos que hoje a gente está percebendo, né, que chegam para eles, né? As fronteiras do distanciamento territorial do Brasil vão ser zeradas, né? Hoje você pode ir para o norte do Acre e discutir, como a gente está fazendo agora, um caso clínico, né? Tendo você lá uma retaguarda local pequena, mas com a tecnologia hoje de internet, discutindo caso a caso com os melhores centros. Coisa que nós não tivemos na nossa época. Era muito difícil. A medicina sempre quis tirar um médico da região sul-sudeste. Nunca conseguiu. Eu tenho certeza que agora a gente consegue dessa forma. Então, muito legal. Tem que ser preparados para isso, sem perder a nossa experiência, né, que nós passamos para eles agora, né? A questão da aproximação das turmas é porque nós nos preocupamos com as próximas gerações, não como simplesmente docentes. Nós nos preocupamos com os próximos médicos. Sim, como médicos hoje atuando, preocupamos com os médicos que virão, com a formação deles. Então, isso é muito importante dentro da convivência com os internos. Eu sempre falei isso, quem estiver aí, a Eloá, o Zé que estão aí, sobre isso, que é a importância da integração entre o passado e o futuro, o presente, que são eles, e o futuro. Na relação de médico para médico. Então, eu acho que, sim, eu sempre tive interesse em ser ginecologista, acho que o Reinaldo lembra disso, desde a faculdade. O Reinaldo é da minha turma, então ele sabe que já no quarto, na minha época era muito mais fácil isso, mas no quarto eu já comecei a entrar no obstetrícia, no quarto ano, quinto ano, sexto ano, já tinha estágio com o meu sexto ano, eu já tinha plantão com os obstetras que eram meus professores. E o Reinaldo, alguns desses hoje são meus colegas de plantão ainda, você acredita? Isso coisa é louca. Me ensinaram desde o início da obstetrícia, quando eu era quintanista, e hoje são plantonistas comigo ainda. Então, é isso, sabe? É isso que acho que o Reinaldo quer com essa união, é manter esse vínculo. É um vínculo de respeito, de amizade, de aprendizado ainda, aprendo muito com eles, né? Então, eu acho muito gostoso isso, a proposta dessa ligação com a T4 de São João, que é uma turma que eu gosto muito também. Muito bacana. Eloá e Zé, você está com dois representantes, esquece eu. O que vocês gostariam de falar para o professor Marcos e para o professor Eugênio, na fundo do seu coração? Eu queria falar que eu não sei se eles têm noção da importância. Bom,
antes de serem médicos, de serem professores, preceptores, eles eram alunos. Então, acredito que eles tenham noção. Mas eu não sei se eles têm essa noção, sendo preceptores, do quão importante na nossa formação, não só acadêmica, mas na nossa formação pessoal. Do quão importante eles são, eles foram, estão sendo. Porque você, o doutor Eugênio, são da turma 4, então eu acredito que vocês passaram também pela mesma ansiedade que a gente tem de ser uma faculdade nova, disso tudo. E o doutor Marcos, de ter vindo de outra região para um centro tão grande quanto São Paulo, que acontece com a gente também, a gente tem vontade de ir para outros centros, ir para outros lugares. Então, vocês não são só exemplos de médicos para a gente, vocês são exemplos de vida. E a nossa formação pessoal, como eu já disse, eu acredito que caminha junto com a profissional. Se a gente tiver pouco estabelecido em uma das duas, a coisa entra em desequilíbrio. E a medicina é uma área que não permite que a gente fique na nossa zona de conforto, né? Ela cresce muito rápido e cresce muito, né? Cresce com grande intensidade. E a gente tem que acompanhar esse crescimento dela. Senão a gente fica para trás e aí quem acaba perdendo mais do que a gente são os nossos pacientes. E ninguém quer isso, né? A gente escolheu a medicina porque a gente ama o ser humano, a gente ama o outro, a gente ama cuidar do outro de todas as formas possíveis. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento. E eles contribuem muito para isso, muito mesmo. São exemplos, eles, os outros preceptores que a gente tem, tanto no ciclo básico, clínico, nos estágios do internato, quando a gente se descobre dentro da especialidade e acaba acompanhando mais um professor ou outro. É incrível isso, é lindo e a gente vai levar vocês para a vida. Eu só queria ratificar aqui primeiro tudo que ela disse, dizer que vocês dois, o Dr. Eugênio, todos os nossos professores são pessoas, cada mestre que a gente convive, deixa um pouquinho deles na gente. E eu quero dizer que vocês deixaram muito na gente, deixaram, além do conhecimento, fizeram da gente médicos melhores, pessoas melhores. O Dr. Eugênio, lá em Campinas, tivemos aula com ele, participamos dos estágios com ele. Ele nos ensinou muito sobre essa parte tão delicada que também faz parte da competência de qualquer médico, que é ginecologia, obstetrícia. O Dr. Marcos, que nos ensinou, além de muita clínica médica, além de muita urgência, muito paliativismo, muito amor com os pacientes. Isso é um negócio que fica na gente e é um negócio que marca a gente. O senhor Dr. Reinaldo também deixou muito na gente, desde o primeiro ano com que a gente teve nosso primeiro contato até agora no internato. O senhor também vem engrandecendo muito a nossa formação. Dessa forma também, eu queria só agradecer vocês e dizer também o quão é importante isso pra gente, o quão é importante esse aprendizado que a gente toma, tudo que nos foi ensinado até agora, e a gente ainda tem muito que aprender e agradecer a vocês por isso. Bom, eu entendo esse espírito, que eu tenho certeza que o Eugênio e o Marcos têm esse mesmo sentimento, e todos os professores aqui. Porque cada turma que sai, a gente sabe que foi uma parte da gente junto, né? E uma coisa positiva. Se tem algo positivo na vida, é você passar algo que você construiu de bom para outro. É nos filhos, e a gente passa até vocês também como uma extensão disso. Mas eu não posso deixar de comentar a importância que vocês poderiam, nesse momento, vocês dois, uma emoção que vocês queiram passar para os que estão na expectativa de vocês estarem em breve abraçando eles. O sacrifício que seus pais fizeram não é fácil, é muito difícil. Eu passei por isso também, eu tenho 2 filhos formados, não é fácil. É uma emoção, a gente fica emocionado só de lembrar. É algo, eu tenho certeza que o Eugênio e o Marcos também passaram isso nessa fase da colação de grau. E a gente lembra lá desde a escola, tudo, porque é uma sequência, né? E cada vez a exigência é maior.
E não para aí, ela continua, mas esse momento é um divisor de águas, que é a hora que você deixa, você vai sair do ninho, né, como o provedor, né, a provedora, seus pais, enfim. E agora vocês vão dar o maior presente que eles poderiam receber. Então eu queria que vocês passassem isso junto aqui da minha pessoa, do Eugênio, do Marcos, que abrilhantando aqui a nossa reunião, nosso podcast, nosso bate-papo. Queria que vocês falassem um sentimento, não para nós, para aqueles que realmente a gente tem que abraçar junto com vocês, que são seus pais. Você também, viu, Vitória? Quer começar, Zé? Bom, sim, eu sou de uma família, meus pais são agricultores. Aí eles formaram, eles me sustentaram, eles me criaram e agora eles assumiram a responsabilidade da minha formação enquanto estavam formando meu irmão, e eu tenho muito orgulho deles por conta disso, e eu tento ser um orgulho para eles a cada dia, que eu acho que isso é uma coisa que tem em qualquer família, em qualquer pai que está contribuindo para o filho nesse momento. Eu acho que é uma parte muito especial da vida dessa família. Aí, então, eu gostaria de agradecer muito eles nesse momento. E cita o nome deles, por favor. A Bernadette e o José Geraldo. Eles são os meus maiores orgulhos. Eu queria deixar uma singela homenagem para eles aqui. E eu acho que é só isso. Obrigado. É um tema muito emocionante para mim falar dos meus pais. Vou tentar me segurar aqui também, porque, como eu sempre digo, eles são o meu maior exemplo de amor. Tudo que eles fazem por mim diariamente, eu sinto que a cada segundo que eu respiro, eu tenho que agradecer a eles, porque eu não chegaria aqui sozinha. Eles fizeram o meu sonho, o sonho deles, para que isso pudesse se tornar realidade. E maior do que a alegria de ser uma médica é poder entregar isso para eles. Falar, olha, eu cheguei até aqui por vocês, para vocês, com vocês. E eu não vou seguir esse caminho sozinha. Eu vou... Agora o papel vai inverter. Agora eu quero poder retribuir um pouco, eu quero poder cuidar de vocês. E é muito emocionante falar dos meus pais. Dona Silvia e seu João, papis e mames. Eles são tudo pra mim, eles são minha vida, e do mesmo jeito que eu tenho certeza que eu sou a vida deles. Então, me formar não foi um processo fácil, emocionalmente falando, financeiramente falando, um processo muito difícil, mas eles não desistiram em momento algum, eles sempre colocaram a minha graduação em primeiro lugar na vida deles, e não tenho palavras para agradecer, sabe? Não tem forma de agradecer tudo que eles fizeram, a dedicação da vida deles para mim, sabe? Não tem como agradecer, é imensurável isso. Muito legal o sentimento de vocês. Eu estou vendo o Eugênio lá emocionado, o Marcos também, porque isso traz lembranças para a gente. Eu já perdi meu pai, minha mãe. Então, o que a gente quer transferir, todas essas palavras de vocês, é para os pais de todos os formandos da 4ª turma. Abracem seus familiares, sigam o caminho de vocês com muita resignação, lembrando da ética. Sempre. Medicina não dá para fazer sem ética, sem comprometimento. Andam juntas. Não tem como, não dá para fazer. E não desanime com essa questão de influências, questões financeiras. A medicina é medicina, ela vai caminhar independente disso, de concorrência desleal, de falta de critérios, questões públicas que tanto influenciam o acolhimento ao paciente. Eu acho que nós temos uma missão maior. Todos nós que estamos aqui, com 2 grandes amigos, Dr. Eugênio e Dr. Marcos, e todos os professores da instituição, todos que estão envolvidos na formação de uma faculdade
que forma médicos e tantas outras na área da saúde, que nós temos odontologia, enfermagem, fisioterapia, psicologia e outras áreas. É uma coisa impressionante isso. A gente tem que saber viver em comunidade. Não dá para fazer, abraçar um paciente sem ter uma equipe integrada. E vocês estão muito bem preparados com isso. Nós temos aqui um exemplo tipo do Dr. Marcos, que é paliativo. Ele sabe do que eu estou falando com maior propriedade. Que sem equipe não consegue fazer um trabalho humano, né, nesse sentido. Então, abracem seus pais, seus familiares nesse momento tão importante da formação de vocês. Nós estamos já na fase final do programa e, dentro desse sentido, eu quero deixar a palavra para o Dr. Marcos Eiró, para que ele possa encerrar a participação dele. E quero agradecer já, Marcos, tudo que você tem feito pela gente aqui, o carinho, a receptividade. Vocês têm uma representação aqui com os alunos absoluta, um reconhecimento que a gente vê a cada dia que a gente conversa com eles. Fique à vontade, Marcos. Lembrar de todos os períodos com o Eloá e com o Zé. Eu acho que a gente esteve presente há pouco tempo, durante o período da emergência, e também me remonta, lógico, a lembrança dos meus pais, e é interessante falar isso, a questão de professor. Meus pais foram os primeiros médicos de cada uma das famílias. A minha mãe acabou engravidando na faculdade, então eu sou fruto praticamente dessa faculdade. Por ironia do destino, foi a faculdade que eu fiz também. Mas o que é interessante é que eu sempre os reconheci muito mais como professores da faculdade, de medicina, do que como médicos. Por conta de todos os exemplos, de todo o esforço, de todas as aulas feitas, do esforço com os alunos. Então eu tenho plena certeza, e eu lembro de todos os professores também que me marcaram durante a faculdade, foram tantos. Eu lembro do quanto, não faz tanto tempo assim, tá? Só faz 10 anos, mas passa muito rápido. Mas eu lembro inclusive desse período que infelizmente eu perdi 5 professores da faculdade em 2020. E para mim foi foi uma sensação muito, muito ruim. Tenho certeza que todo mundo tem uma história ruim para contar nesse sentido, mas eu acho que aumentou muito da importância que eu vejo e que eu tenho no ensino. O ensino de uma forma geral, e quando a gente fala de professor, pode ser professor da faculdade de medicina, pode ser professor do ensino público, qualquer que seja o professor. Acho que a gente tem uma responsabilidade imensa. E uma coisa também que eu gostaria de frisar é de que isso é uma troca. Quando a gente vai falar sobre algum assunto e quando a gente vai trocar a experiência, e a gente precisa estar aberto a isso. Não tem um só dia que eu não aprenda. Então sempre me incomodou muito o professor ser visto de um patamar diferente, quando aquilo deveria ser uma troca sempre. Então, eu sempre tentei colocar as coisas de uma outra maneira. As coisas mudam muito rapidamente, e vão mudar cada vez mais, e a gente precisa estudar todos os dias e tem sempre tanta coisa para aprender. Então, eu aprendo todos os dias. No momento que a gente dá aula, no momento que a gente está discutindo as coisas, é um aprendizado muito grande para a gente. Então, volto a dizer, e para resumir, o sentimento de gratidão, porque eu tenho convicção de que eu ganhei muito mais do que eu fui capaz de dar. Então, sem dúvida alguma, o que São João me deu, o que a Unify me deu e que todos os alunos deram, foi muito mais do que eu fui capaz de dar. Então, o meu sentimento é de gratidão eterna, de poder acender, reacender e aumentar essa chama pelo ensino, em especial pelo ensino médico, algo que eu sempre tive convicção que teve dentro de mim,
a partir dos meus pais desde sempre, mas que a Unify deu a oportunidade de reavivar tudo isso, de ser um lugar que eu nunca mais quero deixar de estar. Eugênio, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, novamente, que o Reinaldo me fez, agradecer o convite que a T4 me fez para participar dessa reunião. Dizer que não existe medicina sem ética e sem amor ao próximo. Com isso, vocês podem se projetar para qualquer coisa. O momento da colação de grau, o momento da formatura, é um momento de estresse, não tenha dúvida. Todo mundo passou por o desligamento da faculdade, que não é um desligamento efetivo, mas é um distanciamento, sim, né? Isso traz para a gente um certo grau de insegurança, mas assim, eu vejo de longe que vocês estão muito bem preparados. Vocês já podem se considerar como médicos plenos, vão sair da colação já podendo atuar em qualquer atividade, e a medicina a gente vai sempre atingindo etapas, né? Vem uma residência, depois vem uma outra atividade, e assim por diante. O mais importante é nunca perder o gosto por aprender, lógico, né? Qualquer profissão, mas a nossa mais ainda. Sempre a humildade de querer aprender mais. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar nos congressos da vida, aqueles que optarem por ginecologia e obstetrícia, os outros vou levar sempre no coração, né? E vou estar sempre por perto, então, quer dizer, de uma forma ou outra, encontro com vocês em São João, né? E quero de todo o coração que vocês tenham uma carreira brilhante. Eloá, Eugênio, obrigado, Marcos. Eloá, suas considerações finais, Zé, suas considerações finais, para que a gente possa fechar esse belo programa, esse belo bate-papo. Eu acho que passou momentos de emoção, de sentimentos, né? Que afloram para qualquer pessoa, né? Especialmente vocês agora nessa reta final, né? Então, suas palavras, Eloá. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer esse programa em homenagem à T4. Falo por mim e falo por todos os meus colegas da T4. A gente está muito feliz de estar formando e de ter você como homenageado, de ter essa homenagem dentro desse podcast. Agradeço a presença dos professores Marcos, do professor Eugênio. E é uma alegria estar formando aqui na Unify, ser da 4ª turma, ser representante da 4ª turma. E, professor, vamos caminhar junto agora, né? É isso aí. Zé? Só queria dizer que é uma honra estar discutindo. Foi um prazer rever 2 grandes mestres. É até um pouco filosófico isso. O que acompanhou na gente ensinou o cuidado ao início da vida humana e o que nos ensinou os caminhos do final da vida humana. É um negócio até filosófico isso. E poder estar agradecendo esse convite, poder estar representando a minha turma aqui e poder estar falando um pouco desse momento tão especial que a gente está passando, e só temos a agradecer. Alguém? Eugênio, Marco, quer complementar alguma coisa? Ok. Bom, eu tenho que encerrar o programa com algumas questões. Vocês, da T4, vão fazer o juramento de Hipócrates. E eu quero encerrar o nosso bate-papo hoje citando o seguinte, que nós temos uma obrigação nesse juramento, que é o dever da beneficência, fazer o bem, e evitar a maleficência, que está lá no juramento. Se você não pode ajudar, não pode piorar. Primo não série. É isso aí. Então, eu quero registrar aqui a toda a comunidade acadêmica do Centro Universitário, desde a reitoria, todos aqui, nessa luta de implantação de um momento importante na comunidade, não só da cidade da região, com novos profissionais em todas as áreas, ajudando
ao acolhimento das pessoas. Nós temos que entender também que é o primeiro programa que está sendo feito depois de uma pandemia, que a gente pôde ficar sem máscara no estúdio, conversando. Agora a gente consegue fazer isso. Foi um momento único na vida de todos. Eu e o Eugênio estamos completando a reta final de 40 anos de formados. E eu espero, né, Eugênio, que vocês, da 4ª turma da Unify, possam ter a mesma alegria e o desenvolvimento que a 4ª turma da minha faculdade teve também. É o que desejo para vocês. Mantenham o juramento que vocês vão fazer, respeito às pessoas, que é o motivo da nossa existência, né? E esperamos vocês no próximo programa. Não esquece de clicar lá no sininho para receber os informativos e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigado, professor.